Autoconhecimento e qual é a transformação em quando eu obtenho esse autoconhecimento na minha vida. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nessa live com mais três super convidadas de um projeto que eu comecei quanto a escrever, editar um livro com 15 mulheres. Então, vai ser uma série de lives onde a gente vai colocar esse assunto, trazer essas mulheres para contar como que foi essa experiência, essa transformação, dessa busca pelo autoconhecimento e como isso foi acontecendo. Então, vou adicionar aqui essas convidadas. Na verdade, são minhas mentoradas que passaram pelo meu trabalho de constelação familiar, de mentoria, e aí elas prontamente aceitaram escrever esse livro e cada uma no seu capítulo. Então, vou adicionar aqui, deixa eu só ver quem que já está aqui. A Regina já esse pedido. Eu quero saber se meu volume tá bom, gente. Nada, ok. Regina, tudo bem, Regina? Boa noite. Boa noite, eu estou com áudio? Tá com áudio, sim. Tá Tá bom. perfeito. Obrigada, Regina, por estar aqui. Fico muito feliz. Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento. É, as mulheres ainda estão chegando aqui, deixa eu ver. Hoje nós vamos ter aqui a doutora Marlene. Elas precisam enviar o convite, doutora. Vamos ver, eu não consigo. Será que eu consigo adicionar? Não, adicionar, não consigo adicionar. Doutora Marilene, tem que mandar um convite, ou às vezes sai da live e entra novamente, porque aí vai vir a mensagem para adicionar, para eu poder te adicionar aqui na live. Regina, essa é a nossa primeira live, né, da série de lives que nós vamos fazer, né, Regina? Janice, eu acho super importante, eu acho que é um momento muito interessante para a gente estar entrando com todas essas lives e a procura desse autoconhecimento e da constelação tem aumentado muito. Oi, como vai? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marlene. Boa noite. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço essas mulheres. Ainda tem a Dora. Vamos ver se a Dora também já vai estar entrando. Eu vou colocar aqui o título da nossa live, que nós vamos falar sobre esse autoconhecimento em vários sentidos. A gente vai falar isso de uma forma que fique leve também, que as pessoas possam entender daquilo que nós estamos falando, né? A gente pode falar de autoconhecimento tanto numa questão profissional como na nossa vida familiar. E é tudo isso que nós vamos falar aqui. Regina, se apresente aí para quem está chegando. Eu sou Janice Graves, estou aqui em Ribeirão Preto e vou fazer essa sequência de lives com essas mulheres que estão dentro do livro que eu estou coordenando. São 15 mulheres e nós vamos fazer uma série de lives com todas essas mulheres. O livro está sendo editado, então nós estamos no pré-aquecimento aí do lançamento e vocês já vão ficar sabendo detalhes de tudo isso que vai acontecer. Então, Regina, se apresente aí enquanto eu vou adicionando o nosso tema aqui. Tá bom. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui. Eu sou advogada, eu fui professora da USP em outra disciplina, e depois também dei aula em faculdade particular, e agora estou tentando me aperfeiçoar em direito sistêmico e tentando me formar em constelação familiar, e a Janice é minha mentora. Foi com ela que eu iniciei as leituras, aí veio a pandemia, mas nós continuamos, né, Janice, durante a pandemia, nas nossas leituras, que foram extremamente produtivas.
E meu nome é Regina Magnani, eu sou casada com Antônio Fernando Magnani, tenho 3 filhos, 7 netos, e é isso. E estou agora estudando e tentando me tornar uma consteladora e também aplicar o direito sistêmico, porque no direito sistêmico a gente consegue solucionar um conflito que ele já vem definido, né? O tema já vem definido para nós, apesar de poder mudar, né? Durante a constelação, que é fenomenológica, muitas vezes o problema vem, mas se mostra diferente. Então, isso é muito interessante. Muito obrigada. Passo a palavra a Marlene. A Janice, para ela passar para a Marlene. A doutora Marlene, pode falar aí, você é presente, doutora. Então, meu nome é Marlene da Silva, sou de Itatiaia, estado do Rio de Janeiro. Eu estou na última cidade do estado do Rio, divisa com São Paulo. A cidade tem Parque Nacional, né, das Agulhas Negras, e então é uma cidade pequena, relativamente pequena, de 35 mil habitantes, né? Eu sou advogada, já há mais de quase 30 anos, sou ex-procuradora municipal, concursada, né? Advogada criminalista e advogada também de família e inventários. Atuei muitos anos em direito público, né? Que é muito bonito, é muito bom, mas requer muito estudo, né? E em 2018 eu tive uma virada de chave, né? Então, não posso deixar de falar isso nessa apresentação, porque em 2018 a minha virada de chave foi através de uma constelação. Eu fiz uma constelação em Penedo, né, com a Judite Nunes, e essa constelação foi mágica. A partir dali, eu passei a estudar as constelações, passei a buscar o meu autoconhecimento, né? Nessa busca de autoconhecimento, porque eu conheci a Janice através de mentorias, né? Onde a Janice foi uma das minhas mentoras, e aí estou aí estudando, já fiz a pós-graduação em Direitos Sistêmicos, meios adequados de solução de conflitos, fiz também, estou fazendo agora constelação, né? Pós-graduação em constelação. Sou formada, mas eu quis me aperfeiçoar um pouco mais. E estou fazendo a pós pela Inovare. Estou aí estudando e buscando outros e novos caminhos, né? Então é isso. E estou aqui para poder também estar colaborando com todas as minhas colegas, tá bom? Olha, eu estou vendo aí a nossa colega do livro também, a Marli, está aqui já na live, a Cláudia também. Olha, tem muitas coautoras, né, desse livro. Então, para quem está chegando agora, nós vamos fazer essa sequência de lives, porque a gente tem um projeto em comum, que é um livro, onde são 15 mulheres, onde elas contam essa história delas de transformação. Então, são capítulos incríveis. Gente, eu já li esses capítulos e estão maravilhosos. Eu fico impressionada o tanto que essas mentoradas, elas se transformaram. Vocês não têm noção como isso é um presente para mim, né? De poder chegar e ver vocês despertando para esse caminho de escrever um capítulo, de ter um livro. Então, eu já passei por isso e eu fico muito feliz de poder trazer vocês também para esse movimento. Mas nós vamos falar hoje, e eu queria ver com vocês o que mais... Quando a gente fala de autoconhecimento, muitas pessoas não sabem o que... Tá, mas o que é esse autoconhecimento? Onde eu busco isso? E como isso despertou em vocês de falar assim, não, eu preciso algo diferente na minha vida? Quem quer falar isso?
Regina? Pode ser, Regina. Não, Marlene, pode ir, depois eu vou. Então, Janice, eu, quando fiz essa constelação em 2018, foram dois momentos em que eu comecei a observar. Um foi a fala, né, da minha filha mais nova, que um dia, né, alguns anos atrás, eu disse para ela: por que você não faz direito? E ela disse uma pequena frase para mim: para deixar os filhos sozinhos? E essa frase, e essa frase me marcou. Essa frase me marcou muito. E aí, quando eu fiz a constelação, onde eu pude observar a dinâmica da minha família toda, eu observei, peraí, eu vivo só para o trabalho. Eu só penso no trabalho, no trabalho e no trabalho. Tudo bem que a gente fica para o final de semana, mas era muito envolvida no trabalho. Eu só tinha olhos para o trabalho. E a minha família? E aí veio com essa frase, né, essa frase da minha filha, e aí eu pude parar e me olhar, começar a me olhar. E aí eu comecei a observar, peraí, eu estou com uma hipertensão. Por que que eu estou com essa hipertensão? Fui olhar isso também, e eu nem olhava para isso. E o trabalho era o essencial na minha vida, né? Eu queria salvar o mundo, eu queria salvar os meus clientes, né? Na verdade, era essa questão, uma das questões. Queria salvar o cliente, eu queria, na área pública, eu queria que todo mundo fosse perfeito, que todo mundo fosse pontual como eu, né? Então, muito exigente, muito ali, vamos dizer, CDF, estudava muito. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 9 pós-graduações. 9 pós-graduações. Então, quer dizer, em uma vida você ter 9 pós-graduação, óbvio, agora eu já vou completar a 11ª. Chega, né, Marlene? Mas agora com mais leveza, embora, né, um final de semana é para estudo. E os outros 3 é para a família, para o meu marido, né? Porque eu falo que nessa história toda, o meu marido, ele foi, assim, ele foi o meu braço direito, né? Ele foi um paizão, ele foi praticamente a mãe, né? Dentro de casa, e eu o marido, né? Então, mas isso eu só constatei a partir do autoconhecimento. Se não fosse essa busca, se não fosse essa busca, esse olhar diferenciado que nos faz ter o direito, o olhar sistêmico, se não fosse esse olhar através das constelações e do sistêmico, eu nem sei, talvez hoje eu já não estivesse aqui. Então agora eu passo a palavra para a colega. Então, eu esqueci de falar que eu também moro em Ribeirão Preto, como a Janice, e a gente tem feito alguns trabalhos juntos e juntas e tem sido muito maravilhoso. E outras colegas que também são daqui. E hoje mesmo falei com o André, que é muito amigo da Janice, que tem escritório no mesmo prédio, e ele está animadíssimo em mandar para a gente, porque ele já né, já manda para você, porque ele faz direito de família. E hoje eu convidei, mas você sabe, a vida dele é bem corrida, né, Janice? Mas por que eu estou hoje na constelação? A minha vida inteira eu usei meu raciocínio. Então, eu estava habituada a raciocinar, materializar a questão da economia, como que ela influencia na estrutura da vida civil, isso quer dizer, na escola, que eu estudei muito, né? E nas outras instituições, sempre vendo essas conexões. Eu nunca pensei na alma. Eu falei, meu Deus, onde está a alma? E o espírito? E o amor do espírito? E aí o Bert Hellinger caiu no meu colo. Caiu no meu colo e eu vou procurar. E digo, não é fácil para mim. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com a teoria do Bert Hellinger, o que acontece? Nós temos que usar esse
caminho fenomenológico, né? Que ele vem do conhecimento a que a gente se expõe de um determinado horizonte. Mas esse horizonte nos mostra a diversidade. E dentro dessa diversidade, nós vamos sempre encontrar um centro, né? Que o Bert fala muito da leveza, do amor, e ele fala muito também da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio entre o dar e o receber, para a gente poder chegar nesse autoconhecimento e no conhecimento também dos nossos constelados. Quer dizer, são dois fatores aqui. O nosso autoconhecimento e também tentar... nós não podemos induzir, porque a gente não induz, a gente tem uma percepção, né? A gente induz o nosso constelado a ter uma percepção da vida dele, né? Para ele poder entender dentro do sistema familiar dele se aconteceu alguma coisa, se tem fatos que se repetiram por causa dessa lealdade ao sistema. Então, o que acontece? Acontece comigo também. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me autoconhecer, certo? Porque senão eu não posso fazer o outro se conhecer sem me autoconhecer, porque eu não posso fazer projeções em cima do meu constelado. Então, é um processo dele, né? Bert sempre fala, vamos deixar o nosso cliente, né? Não vamos fazer muita pergunta, vamos deixá-lo sentir, né? E ele chega a um caminho. Às vezes ele vem com um tema e o que aparece é uma coisa totalmente diversa, né? Então, por exemplo, alguém que não está tendo sucesso na sua profissão, o que pode estar acontecendo? Será que ele está seguindo alguém? Ele pode estar seguindo um avô, né? Que teve problemas, teve falência, então ele não consegue alcançar o sucesso. Então, a constelação ela vai se aplicar para todos os nossos setores, tanto na profissão, como na nossa vida do dia a dia. Então, eu acho que a questão é essa, é a gente tentar sentir, né? Dentro dessas ordens que o Hellinger pôs, e que não vai dar tempo de falar sobre elas, né? Mas ela auxilia na conscientização do problema e seu direcionamento por uma solução, se ela for possível, porque muitas vezes não é, mas se ela for possível, nós vamos chegar lá. Obrigada. Olha, maravilhosa a colocação de vocês. E quem está assistindo, se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode escrever aqui, por exemplo, se querem dirigir a pergunta a alguém. Olha lá, a Cláudia está falando, sensacional, parabéns. A Tilda também está aqui na live, a Ana. São todas coautoras desse livro. E vocês podem fazer perguntas, tá? Se vocês querem mais que a gente explique um pouco mais sobre esse autoconhecimento, em detalhes, né? A gente pode, às vezes, trazer uma experiência, porque são muitas experiências que a gente tem dessa virada de chave, mesmo como a Marlene falou. Porque chega no momento que da nossa vida, alguém vai falar pra gente alguma coisa e aquilo vai me chocar, vai me falar assim, não, deixa eu pensar sobre isso. Então, muitas vezes, a gente não tem a percepção do que acontece em nossa volta, até que alguém chega e traz essa notícia e faz com que a gente busque esse autoconhecimento, né? De o que eu preciso fazer para eu ser melhor, para eu ficar melhor, para eu ir para o mais na minha vida, né? Então, muito bem colocada por elas. Eu só não sei, nós temos mais uma convidada hoje, ela não está conseguindo entrar.
mas não tem problema, depois a gente pede para ela participar de uma outra live. Mas olha só, dentro de tudo isso que nós falamos aqui, o que é mais importante de que eu saiba nesse momento? De eu saber que eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Então, enquanto essa ficha não cai e eu não me dou permissão de fazer diferente, esse autoconhecimento ele vai ficar estático. Não é isso? Vocês não acham que é mais ou menos por esse caminho? Sim, é por esse caminho. Eu acho que temos que fazer diferente e temos também que servir a vida, né, Janice? Uhum. Fazendo diferente e tentar servir a vida na nossa profissão, de alguma forma, servir a vida. Uhum. E eu vejo esse servir a vida de uma forma leve. Não servir a vida com amor cego, né? Acompanhando uma história de família, mas servir a vida com amor e com leveza, né? Essa leveza é que o autoconhecimento ele nos traz. E aí nós temos, assim, além da percepção, né, nós temos leveza para sentar e escrever um capítulo de um livro. E escrever um livro, né, porque é um sonho, né, é um dos sonhos, né, que eu sempre tive, era de escrever um livro. E poder estar neste grupo, para mim foi assim, foi maravilhoso, porque eu pude colocar no papel, né, de uma forma leve e tranquila, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu sentia. E isso foi importante. Agora, uma questão que nós não podemos deixar de falar aqui é que o autoconhecimento ele tem que ser buscado, sim, e é doloroso, tá? Porque quando a gente fala autoconhecimento, as pessoas pensam, isso é tranquilo. Não, não é. Tem que ter coragem, tá? Tem que ter coragem para se abrir, para se deixar, né? Para se deixar ver, para a própria pessoa se olhar. E um ponto importante é também escolher aquela pessoa para ser o seu constelador. É saber escolher a pessoa para fazer a sua mentoria. Isso é muito importante, porque, infelizmente, muitas pessoas, talvez por falta de conhecimento, acabam até prejudicando, né? Nós, no nosso caminhar, nós já vimos algumas situações onde algumas pessoas são até retraumatizadas. Mas isso por quê? Porque não soube, não escolheu um constelador que tenha se instruído, que tenha estudado, que tenha também feito autoconhecimento para poder estar ali naquele papel. Porque a função, vamos dizer assim, de constelador não é simples. O constelador ele tem que ser uma pessoa, não pode ter medo, não pode ter insegurança, né? Ele tem que estar muito firme naquele conhecimento e aí poder olhar a história do outro com todo respeito e amorosidade. Porque nós temos história, todos nós temos a nossa história. Não existe ninguém no mundo história. E essa história precisa ser vista com amorosidade e com respeito, mas sem dó, sem pena. Mas sem julgamento, né, Marlene? Pois é, sem julgamento. Sem ideias preconcebidas, né? Exatamente. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante e, assim, eu falo e indico, é uma virada de chave. Sim.
também não é do dia para a noite. É uma busca. E é uma busca intensa. Olha lá, a Célia está perguntando assim, ó, como sem dó? Sem dó é o seguinte, porque às vezes o constelador, quando está naquele momento onde ele faz a constelação, ele vê alguma situação do cliente e ele fica com pena, tá? Ou ele se lembra de um fato na família dele, e aí a emoção dele vai interferir no que Sim. o campo morfogenético vai trazer. Então, quando eu falo sem dó, não é sem dó, é porque ele tem que estar firme no papel de constelador. Eles têm que estar seguro. Ok? Espero ter respondido. É a Célia. A Célia está dando parabéns aqui para você, Marlene. Agradeço, gratidão. Olha só, e é muito interessante todo esse conteúdo, né? Quantas pessoas vivem nesse processo de dor, né? Tem desavença dentro da família. Agora a gente passou aí o Dia das Mães, né? Foi domingo e hoje nós estamos na quarta, né? Depois do Dia das Mães. E o tanto de pessoas que têm dores, dificuldades de relacionamento com a mãe, né? Que a mãe, por exemplo, trabalhava muito, né? E não podia ir nos eventos, nas apresentações dos filhos, né? Da filha. Né? A Marlene trouxe um pouco dessa questão. Você vê, os filhos ficam com essa dor. Ou, por exemplo, as mães trabalham, né? Os pais trabalham e na hora que os filhos saem, ninguém liga para eles. E eles ficam assim, nossa, minha mãe não liga para mim, né? Eu saio. Então, as mães das minhas amigas ligam. Então, são dores internas que a gente traz e isso vai refletindo na toda a nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida com relacionamento, com o nosso companheiro e assim por diante. Então, quantas vezes eu não sei por que que eu estou passando por isso e eu fico naquela, continuando com aquela dor, sendo que se eu me abrir para esse autoconhecimento que a Sim. gente se propõe, né, com esse livro, com todas essas dinâmicas, com essas lives que a gente vem aqui e faz. Então, se eu me coloco é, à disposição disso, falo assim, não, eu quero olhar para minhas questões. Então, isso eu tenho força. Ó, a Célia está falando, então não ser, tenho muita dificuldade. Eu acho que ela escreveu alguma coisa aqui em cima e eu devo ter perdido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, ela falou sem dó. Então, tudo é muito difícil. Não estamos falando aqui que esse trabalho do autoconhecimento é algo simples, é algo fácil. Mas quando a gente entra nesse movimento, isso passa a ser muito confortante, isso traz um efeito terapêutico muito grande na nossa vida, não é, Regina? Você É que isso, presenciou isso tudo já. é isso mesmo, Janice. Eu acho que é uma nova forma de caminhar, como diz Bert, né? Quer dizer, é muito importante, porque não é que você não caminhasse antes, mas você vai encontrar uma nova forma, e você vai dizer, o que passou, passou, foi assim, e vamos para essa nova forma de caminhar, né? Então, a questão não é, o conteúdo, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, mas vamos daqui para frente fazer diferente, né? É o que eu tenho para dizer, Marlene, se tem alguma complementação? Não, o que eu penso é que tudo faz parte, né? Sim, Então, até o momento que a gente, a forma como a gente vem conduzindo, sem ter o conhecimento, sem saber que tudo isso existia. Então, tudo faz parte. Hoje nós não estaríamos aqui
se nós não tivéssemos tido aquela história, por tudo aquilo que a gente passou. Então, mas isso nos deixa mais fortes também, porque essa experiência que a gente viveu nos tornou mulheres fortes, né? Mulheres aguerridas, mulheres fortes, e para que também nós possamos hoje estar nesse lugar, nós também tivemos que, naquele momento, ter aquela virada de chave. E todos nós temos um momento. Quem sabe quantas pessoas estão aqui assistindo a live e vão, a partir desse momento, começar a olhar para si mesmo, a olhar para o seu interior, a olhar para dentro da sua família, a olhar para dentro da sua casa. Então, eu acho que virada de chave, às vezes, a gente pensa que que precisa ser algo grandioso. Não. Cada um tem a virada de chave de uma forma, de uma maneira. Para mim, foi necessário uma constelação, tão rígida que eu do mesmo, né? Então, já tivesse tendo vários sinais, né, dos filhos, né, etc, etc. Mas foi numa constelação que eu tive a grande virada de chave. E isso eu sou muito agradecida. A Célia está falando que ela não consegue ser uma consteladora. Como eu conheço a Célia, eu posso dizer, é porque ela é uma terapeuta de dor, mas de dor física, entendeu? Aí o que acontece? Ela tem que tirar a dor do paciente, fazer a massagem certa. Então, ela não consegue sair desse papel de salvador, entendeu? Mas nem todo mundo vai ser consteladora, não é verdade? Não. Cada uma vai exercer a sua profissão para servir a vida. Cada um tem a sua vocação, a sua forma de ser que vai se adequar ou não. Senão não teríamos consteladores e constelados, não é, Janice? Marlene, você quer falar? Quero sim, exatamente. Não é porque nós estudamos que nós temos que ser consteladores. Eu, por exemplo, ainda não me vejo no papel de estar fazendo constelação. Eu estudo, sou formada em constelação, estudo, faço pós-graduação, mas ainda não me vejo nesse papel, até porque, né, eu sou independente, eu sou advogada, né, sou advogada há 29 anos, mas se eu tiver que ser, serei. Porém, tudo no tempo certo, né? Tudo na hora certa e no tempo certo. E por acaso eu ouvi alguém falando assim que com a idade é muito difícil mudar. Não. Alguém aí colocou essa frase que com a idade é muito difícil mudar. Não, não é não. Sabe por quê? Bert Hellinger, aos 108 anos, salvo engano, ele fez uma constelação, foi ele que nos trouxe a constelação, né, para o mundo, né, que apresentou para o mundo, e aos 100 e poucos anos, ele fez uma constelação onde ele reconheceu que ainda tinha um movimento a ser feito em direção à mãe dele. Então, nunca é tarde para mudanças. Nunca. Aqui alguém, então a Célia perguntou não consegue ser consteladora. Na verdade, você vê a Marlene, quantas pós-graduações que ela fez, ela está fazendo formação. Então, são vários módulos, são mais de 300 horas de aula, de estudo, de módulos que um constelador precisa passar. Por quê? Porque esse autoconhecimento que a gente está falando, nós temos que trabalhar em nós primeiro. Então, se a pessoa não consegue ser um constelador, ainda é porque ainda falta alguma coisa dentro dele a ser trabalhada. Na hora que aquilo for trabalhado, né? Na hora que esse autoconhecimento, ele olhar mesmo para esse autoconhecimento num todo, ele vai se sentir naturalmente preparado. Então, não é algo assim que eu vou fazer, por exemplo, assistir uma live, assistir um curso de final de semana e aí eu vou me sentir pronta para esse trabalho. Não. Então, é uma formação mesmo, são mais de 400 horas ali
de estudo, de leitura. Por quê? Porque esse constelador ele tem que ter uma responsabilidade, porque ele vai trabalhar com uma outra alma humana. E eu preciso estar preparado, eu preciso estar em dia com as minhas dores. Eu tenho que passar pelo processo de olhar para as minhas questões, senão eu vou me emaranhar com as questões do meu cliente. E isso é muito, muito, muito visível. Então, muitas vezes a pessoa pode falar, o constelador pode falar assim, ah, mas, nossa, eu não sei o que acontece, eu só estou pegando questões de divórcio, né? Ou questões de violência, ou questões da mãe, questões do pai. Então, quando começa a repetir muito essas questões, o próprio constelador ele consegue ver, fala assim, aonde que está a dor? O que eu não estou vendo no meu sistema familiar? Por que de novo está vindo essas questões? Não é assim que acontece, Marlene? É assim mesmo. É dessa forma mesmo. E o constelador, não, o fato também de ser constelador não quer dizer que ele não tenha mais situações a ser resolvidas. A vida toda nossa, a gente sempre vai ter uma questão aqui ou uma questão ali. E a gente precisa, só que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente começa a olhar de uma forma diferente, né? Sim. Até essa questão, né, do cliente enquanto advogada, a mudança, né? A mudança no atendimento é muito grande. Porque antes, né, eu meio que entrava no lugar do cliente, eu brigava pelo cliente, né? Eu assumia as dores do cliente. E hoje muitas coisas, principalmente na área de família, o cliente chega, eu ouço com calma, ouço com a escuta ativa, né? Ouço de uma outra forma, e o cliente, muitas vezes, converso, vejo, analiso, sento com ele, e aí, o que acontece? Ali naquela conversa, o próprio cliente diz, espera aí, deixa eu pensar mais um pouco, será que é isso que eu quero? Não, mas eu não quero brigar, eu quero resolver de outra forma. Eu quero solucionar isso para não ter mais problema. Embora eu não atue como consteladora, mas eu aplico o sistêmico nos meus atendimentos. E isso tem me tornado muito mais leve, muito mais leve. Até a forma de escrever, até a forma de fazer uma petição ficou muito mais leve e sem aquela guerra, né? Aquela briga, aquele conflito. O processo é diferente. Porém, eu, como advogada, eu tenho que estar ali, fazer o meu papel enquanto advogada, porém, eu não posso guerrear pelo cliente. Simples assim. E em qualquer profissão, quando você tem esse conhecimento, você passa de uma outra forma. Se a pessoa é terapeuta de outro instrumento, vamos dizer assim, né? Mas ele tem esse conhecimento de constelação, não quer dizer que ele vai ser um constelador, mas a forma dele atuar vai ser muito diferente. E ele vai sair dali leve, não vai levar para casa o problema do cliente. O problema do cliente vai ficar no consultório. Assim como o problema do meu cliente hoje fica no escritório. Eu até falo que hoje eu não durmo com cliente mais. Essa fala me fez pensar, porque você estava dizendo, né, sobre como que a gente muda. Bom, o Bert Hellinger, ele diz que a gente só é perfeito quando morre. Então, nós estamos na imperfeição e tentando sempre avançar e melhorar, mas nós somos imperfeitos, né? Então, quer dizer, todos nós estamos nessa, não é? Da imperfeição, mas tentando nos conhecer sempre melhor, nos autoconhecer e levar esse conhecimento também, fazer com que o nosso constelado consiga também se conhecer. Sim.
Olha só, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo essa série de lives. Todas as quartas-feiras nós vamos fazer as lives. Então, depois eu vou salvar essa live lá no perfil do livro, que é Sociedade 5.0. Então, @livro Sociedade 5.0, onde nós vamos colocar todas as lives lá. Ela vai ficar salva aqui também no meu perfil. E depois eu vou mandar o link também para vocês pelo YouTube, para quem quiser. Porque, gente, é muito lindo depois as pessoas me encontrarem ou mandar, escrever, escrevem, que assistiram a live e fez muito sentido. Então, olha só, se você tem alguma dor, se você tem algum problema, ou você tem um processo judicial que, né, que nem a Marlene falou, que não anda, não está te causando muito desgaste, está sendo muito sofrido a relação, não tem diálogo. Então, procura esse autoconhecimento para ver Sim. como isso realmente vai mudando. Então, a Sandra está falando, somos seres em construção. É isso mesmo. Muito lindo. A Tilda está falando que live linda, a Tilda falando excelente. A Célia agradeceu, tá, Marlene, a sua explicação. Então, gente, se abrir um pouco, sair daquela coisa né, de ter que ser assim. Então, se nós estamos trazendo um assunto novo aqui, se você nunca ouviu falar do trabalho da constelação familiar, do trabalho sistêmico, isso hoje está sendo usado no judiciário e profissionais desenvolvendo esse trabalho de forma sistêmica. Então, são profissionais que olham diferente para o conflito. Então, é isso que a gente vem trazer nesse livro que a gente vai lançar ainda. Estou como coordenadora, são 15 mulheres, todas minhas mentoradas, e eu fico muito feliz de ver essa caminhada nós juntas agora, né? Ninguém se conhecia, e aí agora todo mundo está se conhecendo, né, dentro desse projeto. E é só o começo, tá, gente? Não é, Regina? É, a nossa colega que faltou, ela comentou, né? Não é que a vida seja leve, mas ela disse a vida pode ser leve, né, Janice? Então, ela hoje não está, mas eu gostaria de dizer que ela foi o que ela disse, a vida pode ser leve. Então, a gente pode carregar nossas dores, né? De outra forma, entendendo essas dores, né? E com isso, aquele que busca, né? O buscador que entra para se conhecer, ele acaba desemaranhando o clã todo dele, todos os seus antepassados, né? Ele vai trazer e ele desembaraça para os seus filhos, para os seus netos. E isso que é muito bonito na constelação, gera um movimento, não é estático, reverbera, né, Janice? Sim. Tanto que quem faz tem que esperar um pouquinho e não pode comentar, né? Espera, porque a constelação vai reverberar. Sim. Marlene, você quer falar sobre isso? Sim. Quando ela fala assim, espera que a constelação vai reverberar, porque às vezes muitas pessoas que estão assistindo não sabem o que quer dizer reverberar, né? Então, muitas coisas que são vistas numa constelação, ela talvez, né? A gente sempre fala em talvez e possibilidades, e eu falo por experiência própria, numa constelação que foi feita em 2018, que foi a primeira constelação que eu fiz, eu tive resultados dessa constelação agora 1 mês e meio atrás. Uma frase, um detalhe que foi falado agora, foi me mostrado agora, anos após
e uma constelação onde eu fui sorteada. Eu não fui nem para fazer a constelação. Então, isso foi Nada é por acaso. Então, e foi solucionado que eu tinha ainda, né? Porque a gente, né? Nós não somos perfeitos, como diz a colega. Oi, acho que travou, Marlene. Travou, mas acho que já vai voltar. Vai. Então, ó, A Célia Célia falou que a Marlene é maravilhosa. É, escreveu A aqui. Carla, minha filha, entrou, Janice. Quem? A Carla, ela podia falar da experiência dela, não sei se ela vai conseguir. Não sei se ela vai conseguir escrever. Mas foi assim, reverberou uns 2 anos mais tarde. Ela estava numa casa, não conseguia sair de lá. Quando apareceram compradores, eu tinha feito a constelação dela, e os compradores haviam nascido nessa casa. E eles compraram a casa. Foi uma felicidade. Fomos ao cartório, todo mundo feliz. Pode ser uma coisa dessa? Todos felizes. A Carla falou, agora eu posso entregar esta casa. Lindo, né? Linda, ela estava lá de guardiã. Ela estava guardando a casa, porque ela também morou nesta casa quando ela tinha 2 anos. Entendeu? Então, era uma coisa assim, muito sistêmica que ela estava guardando. Chegou quem nasceu primeiro lá, ela entregou. Olha lá, a Carla fala, oi mãe, oi Janice, boa noite. Que orgulho. Carla, deve ser um orgulho para você ver a mamãe aí fazendo essa live, olha só. Então, linda, te amo, te amo. Tudo isso, gente, faz parte desse autoconhecimento, de a gente superar, de a gente transformar. Então, gente, ó, é aquela coisa, tá dolorido? Tá, tem um assunto que eu não tô conseguindo resolver, não tô. Então, busca ajuda, busca olhar para isso de uma forma diferente. Então, é sobre isso que a gente tá falando lá. A Carla falou que tem muito orgulho. Carla, você nem viu, nós nem começamos ainda. Você vai ver quando tiver esse livro da sua mãe na mão. E na quarta-feira que vem nós vamos fazer outra live, tá? Então, o que é importante? Você seguir o Instagram Livro Sociedade 5.0, tá? E nós vamos falar cada vez mais sobre o título, tá? Porque como que surgiu esse título, por como que nós fizemos, isso foi tudo um movimento sistêmico atrás desse título, desse livro, dessas mulheres também que aceitaram, olha lá, estão falando já que querem o livro, isso mesmo. Então, vocês sigam @livro Sociedade 5.0, porque nós vamos falar muito disso e ali vocês vão acompanhar todas as lives também que a gente for fazer aqui. Então, são 15 mulheres. Tem mulher de Fortaleza, tem de Goiânia, tem do Rio Grande do Sul, tem do Rio de Janeiro. A Marlene caiu aqui na live. Não sei, deve ser alguma conexão da internet, mas eu não vi o link dela aqui, o pedido dela novamente. Deve ser coisa de internet. Então, olha só. Então, siga. Patrícia, minha outra filha. Então... Tem minha irmã. Nossa, que coisa familiar. O sistema está funcionando. Ai, que legal. Tá todo mundo buscando autoconhecimento aí, né? Tá todo mundo buscando. Ai, Olá, Regina, Patrícia. adoro você. Adoro. A Regina é uma grande amiga. Com certeza, a gente já tem muitos projetos. Ela sempre confiou nesse meu trabalho. E quero te agradecer, tá, Regina, por você estar nesse livro, tá? Que a gente vai lançar em breve. Ele está nos finalmente, aí ele já está indo para a editora. São 15 mulheres, cada um com as histórias de transformação, de superação. E, gente, vocês não podem ficar de fora. Então, siga esse perfil, siga a gente nas redes sociais.
Depois a gente vai ter uma página, tem um grupo no WhatsApp, tá? Para quem quiser. Pode mandar um oi para a Regina, para a Marlene, para mim. E a gente vai mandando. Olha lá, da Bahia, Marli. Marli está aqui, é isso mesmo. Que linda! São tantas mulheres. Na próxima vez eu vou trazer uma listinha aqui com o nome de cada uma. Gente, sério mesmo. Às vezes, quando eu faço as postagens que eu tenho que marcar todo mundo, eu tenho que contar para ver se eu não esqueci de ninguém. Gente, então, assim, é isso mesmo. Ai, que linda. Patrícia, muito bom. Vocês vão adorar o livro. O capítulo da Regina ficou lindo. O capítulo da Marlene é transformador. Então, assim... Ai, que lindo. Quero ler o dela. Sigam, então, nosso perfil. E a gente vai encerrando aqui, né, Regina? Você quer deixar uma mensagem aí para o pessoal que entrou? Olha, a mensagem é assim, né? Vamos caminhar juntas, ou juntos, né? Vamos fazer esse mundo diferente. Vamos terminar com essa coisa do bem e do mal, do certo e do errado, né? Vamos ver como podemos fazer, como construir esse nosso mundo. E boa noite e nos sigam. Muito obrigada. Gratidão. Ai, gratidão, Regina. Olha, a Marlene realmente não conseguiu voltar. Latilda está aqui. Obrigada, Patrícia. Menos julgamento, isso mesmo. Então, acompanhe. Então, na quarta-feira que vem vai ter outra live. Olá, Marlene está deixando boa noite, gratidão a todos. Com certeza a gente vai fazer outros encontros, né? Essas mulheres vão vindo. O Instagram, ele dá até 4 pessoas para a gente trazer aqui. Cláudia está aqui, ó, linda live. Linda live, isso mesmo. Obrigada, então, Claudinha. Vamos na quarta-feira, então, nesse mesmo horário, às 20 horas, a gente vai estar trazendo aí. Se vocês quiserem questões, se vocês quiserem um tema, vocês podem mandar para nós, que a gente vai estar trazendo isso aqui, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Beijo, gratidão a todas. Regina, Dora, Marlene, todos aí. Todas as coautoras aí, tá? Um beijo, beijo a cada um. Mais empatia, da Sandra. Isso, boa noite. A Patrícia já agendou a próxima live, isso mesmo. Então, quarta-feira, vocês vão acompanhando, mas o importante é vocês seguirem lá, @livro Sociedade 5.0, tá? Que a gente vai fazendo as lives por lá também, tá? Um beijo a todos, boa noite. Beijos, obrigada, Janice. Obrigada, Regina. Tchau, obrigada a todas vocês. Boa noite.